Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 9 de maio, né, 22. Hoje é a nossa primeira aula da segunda área, tá? Lembrando para vocês que eu já estou terminando de corrigir a prova. Prometo para vocês que essa semana, mais tardar quarta ou quinta-feira, as notas de vocês já estão à disposição, tá? No Moodle. E a gente, assim que eu entregar as provas, eu vou revisar as provas com vocês, ok? Estou tentando compartilhar aqui um arquivo, mas está difícil, a coisa está lento, né? Mas tudo bem. Bom, enquanto eu não consigo compartilhar um arquivo, não tem jeito, tá? Eu vou começar a falar com você sobre demanda e oferta. Tá? Então, o que a gente vai ver agora na segunda área? A gente vai falar sobre microeconomia, né? Sobre economia de mercado, sobre o comportamento. Vou escrever no chat para vocês, tá? Vou usar o chat, então. Tá? O comportamento dos agentes econômicos. Tá? Comportamento dos agentes econômicos. É isso que a gente vai ver agora a partir dessa segunda área. A segunda área tem mais tabelas, a segunda área tem mais cálculo, mas essa segunda área também é bastante interessante aí, bastante, né, como direi assim, né, o aluno tem muita coisa a aprender com essa aula. Bom, então o que nós temos? Nós temos que estudar o comportamento dos agentes econômicos. E quais são os agentes econômicos que a gente vai estudar? Basicamente, existem três agentes econômicos, tá? Consumidores, tá? Produtores de bens ou ofertantes de serviços e governo, tá? Bom, o governo a gente vai deixar para depois, porque depois tem uma cadeira aí, economia do setor público, que a gente vai trabalhar especificamente com o governo, ok? Estou me enxergando aqui, né? Vamos ver agora se eu consigo compartilhar. Eu acho que agora foi. Agora eu vou conseguir compartilhar com vocês. Ó, vamos ver se agora foi. Foi. Tá, então a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar o comportamento dos agentes econômicos. Tá? Então o primeiro agente econômico no mercado capitalista, tá, é os consumidores. Tá? Depois a gente vai estudar os produtores, ofertantes de serviços. Mas primeiro nós vamos estudar consumidores. Nós somos consumidores. Tá? Nós somos consumidores e demandamos o quê? Bens. Demandamos bens e serviços. Tá? Demandamos, por exemplo, alimentos, corte de cabelo, serviços de educação, demandamos que mais serviços de cultura, serviços bancários, demandamos manufaturas, né? Ou seja, demandamos uma série de bens e serviços. E quais os fatores, ou variáveis que determinam a escolha de um bem ou serviço? Pergunto para vocês, quando vocês vão comprar alguma coisa, Manuela, quando tu vai comprar alguma coisa no mercado, vai cortar um cabelo, vai comprar uma roupa, o que te faz comprar ou não um determinado produto? Primeira variável. A necessidade daquele item. A necessidade daquele item. Ótimo. Então tá.
tu tem lá uma necessidade do item, né? Então, é gostos e preferências. A gente vai chamar isso de gostos e preferências, tá? Tem necessidade, né? Chamada de gostos e preferências. Além disso, o que tu olha para decidir se tu vai comprar ou não? O preço, com toda certeza. O preço, claro. Preço, né? O preço. Vamos escolher aí um serviço, tá? Vamos pensar assim, um produto, tá? Pensar um produto, tá? Chocolate, tu gosta ou não? Eu gosto. Então, chocolate. Então, nem sempre tu tem necessidade de chocolate, mas às vezes é bom comer um chocolatinho, não é? Sim, sim. Então, tá. São chamados gostos e preferências, tá? Esses gostos e preferências, eles podem se modificar. Por exemplo, se tu estiver fazendo um regime, concorda? Sim. Se tu estiver no verão, né? Geralmente chocolate é mais gostoso no inverno, concorda? Sim. Demanda sazonal, tá? Se tu tiver alguma doença, né? Diabetes, essas coisas, né? Ou seja, algum impedimento para comer chocolate, assim por diante, tá? Mas tu tem gostos e preferências, ok? O preço, né, do chocolate, sem dúvida nenhuma, também é um fator determinante. Quando tu come um doce, tu só come chocolate ou tu pode comer outro tipo de doce? Ah, eu posso comer qualquer tipo de doce. Eu não tenho nenhuma restrição. Não tenho diabetes nem nada. Então, por exemplo, tu gosta de goiabada? Não, não sou fã. Quindim. Odeio. É sorvete. Ah, sorvete, sim. Sim, sim, adoro. Diz aí que tu gosta mais de doce. É, coisas com chocolate eu sou muito fã, digamos, deixa eu ver. Sorvete, vamos lá, Torta de uh, chocolate, torta, só negrinho. torta de chocolate tu gosta? É, branquinho, Sagu, tu gosta ou negrinho. não? Sagu, Não, sagu não gosto. Não, não. você é até chique, hein, guria? Torta de Eu sou bolacha, chata. Gosto, gosto, oi? gosto, gosto. Uhum. Eu Pavê, sou chata. Pavê, eu adoro. Uhum. pavê, que mais? Aí, me ajuda aí o que tu gosta, vai falando teu doce aí, que tu comeu nos últimos É que 60 eu dias costumo. aí. Ah, barra de chocolate. Tem vezes que eu vejo umas receitas no YouTube e eu invento. Mousse, tu gosta? Mousse, sim, de limão, de chocolate, de Não maracujá. sei como é E que se escreve mousse, é assim que escreve mousse, alguém sabe? tá certo, tá certo. Botar creme, tá? Creme de limão, tá? Pode E ser. mais, falando, Eu gosto de bolo. Bolo eu faço em casa. bolo, Bolo de bolo de laranja, cenoura eu adoro. Também gosto. cenoura, tá bem. Tem um É, monte meu de preferido é substitutos para o chocolate, concorda ou não? sim. Bala, tu gosta ou não? Gosto, gosto. Aquelas de iogurte são minhas favoritas. Tá bom. Então tem um monte de substitutos para o chocolate. Uma coisa, quando tu come chocolate, tu gosta de comer com alguma coisa junto ou chocolate puro? Por exemplo, tu gosta de comer Não, chocolate pode com, ser. com refrigerante? Ah, vai bem, Chocolate, mas tipo nem pipoca, sempre. hã? Chocolate com Geralmente. café? Mas é com refri, mas não necessariamente, é mais chocolate normal, assim. Se eu tô tomando, tipo assim, se depois do almoço tiver um chocolate, eu ainda tô tomando refri do almoço, vai. Mas não necessariamente um tem que vir junto com o outro, pode ser só Tá. chocolate sozinho. Tudo bem, mas tem gente que gosta de comer chocolate com café. Tem gente, eu conheço uma amiga que gosta de comer chocolate com chá, tá? Que mais?
suco, sei lá. Ah, suco Chocolate é bom. com, tipo, né, queijo com goiabada, né? Chocolate com... Tem gente que come chocolate. É que chocolate praticamente chega, né? Mas tudo Uhum. bem. Então, tu tem o preço de bens complementares, tá? Vamos pensar aqui, ó, chocolate, vou dar outro exemplo, tá? A gente dá outro exemplo, tá? Por enquanto tá. Então nós temos gosto e preferência, preço de chocolate. A quantidade de chocolate que tu consome tem a ver com a tua renda? Se tem mais orçamento ou menos orçamento? É muito variável, assim, quando eu tô afim de comer, eu compro uma barra. Eu também não sou tão louca por chocolate, nossa, tem que ter 5 barras e me entupir. Não. Uma linha de chocolate, quando eu preciso, tá de ótimo tamanho, entendeu? Então, Tá geralmente eu ótimo. compro mais Tá com bem umas três controlada. barras, máximo. Bastante. Tá bem controlada, hein, guria? Parabéns. Tá. Bastante. Observe o seguinte, ó. Eu já coloquei aqui quantas variáveis que Ih, umas afetam a tua quantas? decisão de consumir chocolate. 5 É umas variáveis. 5. 5 variáveis, tá? 5 variáveis, tá? Só que, aí eu vou perguntar para... Tá, antes de eu começar a falar, vou dar outro exemplo, tá? Feijão, quem é que gosta de feijão aqui no grupo? Eu gosto também. Eu. Quem é eu? Karine? Isso. Então vamos lá. Vamos contigo agora. Tu gosta de comer mais feijão no verão ou no inverno? No inverno. Inverno, né? Então, ó, gostos e preferências, tá? Quando tu tá fazendo regime, tu come feijão ou tu dá uma segurada? Como feijão. Mesmo, mesmo quando tá, tá fazendo regime? Sim. O que muda daí seriam as complementares ali, um bacon, uma Feijoada, né? linguiça. Então vamos botar feijoada em vez de feijão. Feijoada é mais gordurosa, né? Então, É, sei lá, tu pode ter, sei lá, alérgica a feijão, tu pode ter uma demanda sazonal em função do verão, inverno e tal. O preço do feijão, dos ingredientes do feijão afetam, dos ingredientes da feijoada afeta consumir ou não. O afeta. que seria o substituto do feijão para ti, da feijoada? Uma lentilha. Lentilha. O que mais? Hum, Mocotó, sim, mondongo. sim. O que mais que é substituto para ti? Creme de Hum, ervilha. sim, creme de ervilha, não sei mais. Tá bom, né? Chega, né? Tá bom. O que é complementar? O que tu gosta de comer com feijão? Uma feijoada. Arroz, uma carne, Mais uma um tempero batata. verde, aquele, como é que é? Aquele negocinho que era verde, aquele tipo uma planta verde. Como é o nome daquilo lá? Não é Salsa, vagem, é? Couve, couve. salsa, couve. Couve verde, não é isso? Isso. Uma Tá. farofa, né? Farofa, boa. Almocei Mais isso hoje caipirinha, mesmo, uma couve, feijão e uma farofa. Tribom, bah, tá louco. caipirinha ou não? Sim, Caipirinha, com a assim. laranja ali, bah, tribom. É claro que tudo isso é caro, né, pessoal? Isso aqui Uhum. é caro. Observe o seguinte: toda vez que vocês vão consumir, seja chocolate, tá? Seja uma feijoada. Agora vamos pensar um terceiro aí. Quem é que gosta de futebol? Alguém aqui no grupo vai no futebol? Vai ver o jogo do Grêmio, do Inter ou não? Posso, mas não vou porque eu sou pobre. E tu é o quê? Sou pobre, Tu é o quê? sou pobre. É porco? Tu é Palmeiras, é isso?
O pobre, Até pobre, é isso? muito caro pra ir Não ver o. entendi. Tu não tem dinheiro para ir, é isso? Tá. Tu nunca foi num jogo? Sim, eu fui uma vez na Arena e uma vez no Olímpico. Tá bem, tá bem. Tá. Então eu já vi que tu é gremista, é sofredor que nem o professor. Tá. Tudo bem. Então vamos lá. Nós dois aqui que somos sofredores. Então vamos lá. Futebol, tá? Uma partida de futebol. Vamos lá, Pedro. Partida é um bem ou um serviço? Serviço? Não? Não, Oi? serviço. Fala mais alto, fala mais perto, que eu não estou te escutando. Acho que é um Serviço. serviço, não é? Serviço. Não, serviço. Serviço. Vamos lá. Vamos ver se vale a mesma regra. A partida de futebol, por exemplo, ela varia de acordo, por exemplo, com o time que o Grêmio vai jogar, sim ou não? Sim, sim. O momento que o Grêmio está hoje, o Grêmio está uma porcaria. Ah, vale a pena gastar dinheiro para ver o Grêmio hoje? Na minha opinião, não. Na minha opinião também. Entendeu? Ou seja, tu tem, né, nesse caso, gostos e preferências. Né? Primeiro, né, tu vai assistir, por exemplo, o Grêmio jogar com o Boca Juniors. Outra coisa é o Grêmio jogar com lá, o Lajeadense, concorda? Sim. Então, a equipe adversária, né? A fase do time, né? A fase do Grêmio, do Inter, que mais que mais tem aqui, vamos ver, o tempo, né? Se é inverno, se é verão, se está chovendo, né? Se está frio. Ou seja, tem gostos e preferências, ok? O preço do ingresso afeta, né? Tu ir ou não ir no estádio, Pedro? Sim, sim. O preço Preço também do vai ingresso. afetar o lugar, né? Se for a cadeira, uma posição melhor, se for. Isso. Se tu não for no jogo, tem outras atividades de lazer que tu gosta? Sim, sim, diversos. Tipo, cinema, Cinema, gosto de bicicleta também, pedalo bastante. bicicleta, aluguel de bicicleta. Que mais? Gosta de, sei lá, sei lá, numa uma boate, teatro, ok? Tem um monte de substitutos, concorda? Sim. Quando tu vai num jogo de futebol, tem bens complementares? Por exemplo, o que a pessoa gosta de ir quando vai no futebol, né? Gosta de comer uma pipoca no estádio, não é isso? Uma Sim, cerveja, cachorro quente, cerveja. cachorro quente. Tem a questão do estacionamento, né? Se tu for de carro, a passagem de ônibus, tá? Para ir na arena, para ir no Beira-Rio. E, claro, a tua renda, né? Depende muito da tua renda se tu vai ou não. Ou seja, novamente, nós temos o quê? Uma série de variáveis que afetam a decisão de consumo. Aí eu pergunto para vocês, tá? Ou seja, tudo isso afeta a decisão de ir numa partida de futebol ou não, de comer ou não uma feijoada, de comprar ou não uma barra de chocolate, tá? Bom, mas a gente podia fazer isso, colocar todas essas questões, tá? Quantidade, vamos lá, voltar para a Manuela, tá? Quantidade demandada de chocolate. Ó, botar uma função matemática, é função. Tá? Função. Vou botar uma equação enorme aqui.
do gostos e preferências, do preço do chocolate, do preço do sorvete, do preço da torta, do preço do, sei lá, do leite condensado, tá? Tudo são complementares, tá? Em função da tua renda, em função do preço de bens complementares, né? O preço do café, né? O preço do refrigerante, tá? Assim por diante. Ou seja, tem um monte de variáveis aqui na função matemática, concordam ou não? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta. A gente não vai usar essa fórmula matemática. Eu poderia usar uma fórmula assim, ó, tá? Ela é muito grande, mas poderia usar quantidade demandada de chocolate é igual a 3x, 2x mais 5x ao quadrado. Aqui, ó. 5x elevado ao quadrado, que eu não estou achando aqui para elevar ao quadrado, tá? Não estou elevado ao quadrado, menos. E a gente vai ver um pouco isso, mas de forma mais fácil. Menos 3xy. Tá? Isso aqui é uma fórmula matemática. Mas a gente vai usar? Vai, mas vai usar muito mais o gráfico. Aí eu vou perguntar para vocês. O olho humano enxerga em quantas dimensões? Hein, Três? pessoal? Três? Oi? Três? 3, 4, 5 dimensões? Quantas dimensões? Concordam com o Pedro que é 3 dimensões? Ou quem é que acha que não é 3 dimensões? Pedro está certo. O olho humano enxerga em 3 dimensões. Tá? Então, quantas variáveis? Estou aqui, ó, colocando 3 dimensões. Aqui, posso colocar aqui 3 variáveis. Vou botar aqui a variável x, a variável y e a variável z. Coloquei 3 variáveis? Sim ou não? Sim. Sim. Tá? Sim. Então, poderia representar, por exemplo, né, quando a gente estudou lá no colégio, né, algo assim. Ó. Opa, meio rebelde. Tá? Vou botar mais um aqui. Tá? Vamos lá com calma. Um pouquinho. Tá difícil. Então, de novo. Vou tentar inserir, ver se eu consigo. Ver se o professor consegue. Então,
Inserir, vamos ver. Aqui tem uma certa habilidade que não é. Esse agora eu consigo. Eu não estou conseguindo fechar aqui. Opa, consegui. Acho que agora foi. E por último aqui, vou botar aqui a espessura disso aqui. Ver se eu consigo aqui formatar forma, cor da linha, laranja, espessura. Ver se eu acho a espessura aqui, estilo da linha. Bom, tá, já tem duas linhas aqui. Vou ver se eu consigo botar mais uma linha. Opa. Ó, fechou. Isso aqui não é uma. Imagine uma laranja. Hein, pessoal? Imagine uma laranja. Não seria um gomo de uma laranja? Sim. Tá, seria um gomo de uma laranja. Ou seja, o máximo que a gente pode, o máximo que o nosso olho humano consegue perceber são 3 dimensões. Dizem que tem 4, 5, 6 dimensões, mas a gente, né, isso aí já é na matemática, né? Nosso olho humano enxerga 3 dimensões. Porém, aqui é a variável que a gente está estudando, né? Quantas dimensões, quantas variáveis tem aqui, ó? Quantas variáveis tem a quantidade demandada de chocolate? Só nesse exemplo aqui. Hein? Gostos de preferência, o preço de chocolate, o preço de sorvete, o preço da torta, o preço do leite condensado, o preço do café, né? O 8 preço. aí. Tem um monte de variáveis. Eu não conseguiria representar num gráfico, só numa equação matemática. Um gráfico eu não conseguiria representar. O que eu vou fazer para fazer análise gráfica? Eu vou representar um gráfico de 2 dimensões. O que é um gráfico de 2 dimensões? É isso aqui. É isso que a gente vai trabalhar. Um gráfico que é bem mais fácil de visualizar, é um gráfico de 2 dimensões. Manuela, se tu me enxergasse em 2 dimensões, como é que tu veria o professor? Como é que tu enxergaria o professor? Ah, não sei, o senhor duplicado? Será que é isso? Não Pessoal, sei. Juliana, o Como é que eu que lhe vocês diria? acham? Em 2 dimensões, Em 2 dimensões. seria como a foto aqui, seria algo plano. Ou seja, o professor não ia precisar fazer regime, concorda ou não? Sim, Uma folha seria de algo papel, plano. concorda ou não? Sim. Sim. Isso seria uma boa, né? Porque ia aparecer numa folha de papel. Toda vez que te olhassem de perfil, né, tu ia aparecer como se fosse uma folha de papel. Então, tem a vantagem, né, das 2 dimensões, é isso. A gente não enxerga, né? Quando a gente enxerga uma pessoa, a gente enxerga como fosse uma folha de papel? Não, né?
Não. Não, né? Então, mas a gente pode representar, né, uma função matemática em duas dimensões, né? Geralmente, nós temos, quando a gente apresenta em duas dimensões, a variável x e a variável y. Tá? O que é a variável x? Tá? A gente vai chamar a variável x, vou botar aqui, variável x, opa, vamos lá. A variável x, nessa nossa equação matemática, vamos chamar de variável dependente. Aliás, independente. Aqui tem um errinho, desculpe. A variável x está na ordenada. Aqui, ó, tem que inverter, tá? Geralmente a gente usa o x na horizontal e o y na vertical. Tá? Então, a variável x é a variável, a gente vai chamar de variável dependente. Já vou explicar. E a variável y, que está no eixo horizontal, todo mundo enxerga, né? A gente vai chamar de variável independente. Se eu trabalho com gráfico bidimensional, eu vou apenas poder representar no gráfico duas variáveis. Concorda ou não? Sim. Vamos lá. Pensando lá no chocolate. Tá? Eu vou pegar duas variáveis aqui no chocolate. Tá? A quantidade demandada de chocolate e vou escolher uma dessas aqui. Tá? Gostos e preferências, preço de chocolate, preço de sorvete, preço da torta, preço do café, preço do refrigerante, a renda, né, do indivíduo, tá? A renda disponível, ou seja, posso escolher uma dessas variáveis. Tá? Assim por diante. Bom, vamos imaginar que eu escolho o seguinte, tá? A quantidade demandada de chocolate e o preço do chocolate. Eu pergunto para vocês, quem depende de quem aí? É o preço que depende da quantidade ou a quantidade demandada que depende a quantidade demandada de chocolate que depende do preço? A quantidade depende do preço. Quantidade demandada depende do preço. Se o preço for mais baixo, a gente pode comprar mais chocolate. Se o preço for mais alto, a gente termina comprando menos. Concordam ou não? Sim. Sim. Então vamos lá. Então o que a gente vai ver aqui nesse gráfico? Né? Que a quantidade, a variável dependente, então quem é? Quem é que depende de quem aqui? É a quantidade A quantidade depende do preço. demandada de chocolate. Depende do quê? Do preço. Do preço do chocolate. Mas também depende de outras variáveis, ok? Mas por enquanto a gente vai ficar com essas duas. Aí eu pergunto para vocês. Existe uma coisa chamada lei da demanda. Tá? Quanto maior o preço, maior ou menor a quantidade demandada de chocolate? Menor. Menor. Tá? Menor. Vamos lá. Vou botar um gráficozinho, uma linha aqui, tá? Vou botar aqui uma linha. Tá? Uma linha, botar uma cor diferente aqui. Vou botar um pouquinho mais espessa. Botar uma cor diferente. Botar... Tem colorado aqui na sala, não? Em vermelho. Tem colorado na sala ou não tem?
Quem é aqui? O Jorge é colorado. Só o Jorge é colorado? O resto tudo é gremista aqui na sala. Eu sou gremista. E a Karine, pelo jeito, também é. Então tá. Eu sou. Então tá 4-1, Jorge. Tá feia a tua situação, mas tudo bem. Aqui a gente não discrimina ninguém. Abraçamos a minoria aqui. Bom, tudo bem. Então, o que tu tem ali? Tem a variável dependente, que é a quantidade demandada de chocolate, e a variável independente, que é Y, que é o preço do chocolate. Então, vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que o preço do chocolate, uma barra de chocolate, quanto é que está uma barra de chocolate, mais ou menos? Acho que Geral, uns 6 quatro e pila. pouco, 5 né? reais. Depende do lugar. Umas 4 e pouco, é? Então, Depende vamos da lá. Vamos barra. supor que... Se tá em promoção, às vezes é uns 4,50. Claro que existe cada tipo de chocolate, né? Existe desde aquele mais caro ao mais barato. A gente sabe disso, né? Tá, mas vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que a barra de chocolate esteja R$ 10. Quantas barras tu vai comprar por mês, Manuela, se ela tiver R$ 10? Uma! Muito Uma. caro, R$ 10. Perfeito. Não, perfeito, é isso aí. Uma barra. Uma barra. Perfeito. É isso aí. Uma barra de chocolate. Tá. Agora vamos supor que tu tem ali uma mudança no mercado, tá? E o preço da barra caia para R$ 7. E aí, Manuel, vai continuar consumindo uma ou vai aumentar o teu consumo? Aí eu já posso comprar umas duas. Isso, perfeito. Então vamos lá. Vamos que vamos. Inserir aqui, vou botar aqui. Tá. Gostaram do rosinha? Tá bom? Sim, tá bom. Dá para enxergar bem, né? Aham. 7, né? Preço igual a 7. Agora já sei, eu estou com um problema aqui no meu mouse. Tá, 7. Quando for 7, a Manuela vai comprar. Vamos lá. Quando for 7, a Manuela vai comprar. Problema no mouse. Tá bom. Vamos lá, inserir. E pronto. Pode comprar 2. Tá? É isso que a Manuela vai comprar. Comprar 2 barras por mês. Tá? E vamos supor que agora o preço caia muito, Manuela. Tá? O preço caia para R$ 2. Quantas barras você vai comprar por mês? R$ 2. Talvez 5 barras, pode ser? Isso, eu tava fazendo as contas aqui, umas 5. Então tá ótimo. Tá bom, Comprar tá 5 bom. barras. Chega, né? Também não dá para perder a silhueta, né? Exato, 5 tá de Todas as ótimo gurias aqui tamanho, na nossa. sala são elegantes. Tenho certeza que todas as gurias da sala aqui são elegantes. É,
É, Então, mais ou menos. isso aí a gente não deixa, esquece, né? É, Então vamos lá. Olha aqui, ó. 2 vai ser para baixo. 2 vai ser R$ 10. Bom, e R$ 10, não. R$ 2 vai ser. Desculpe, R$ 2 vai ser. Seria. Que bom de fazer no Excel. Depois a gente vai fazer no Excel. Hoje que eu estou fazendo hoje, tá? Mas normalmente eu vou fazer no Excel. Então, seria formas. Vou botar aqui adicionar texto. 10 barras de chocolate. Eu pergunto, a curva de demanda da Manuela em função do chocolate é diretamente a quantidade demandada de chocolate da Manuela é diretamente relacionada ao preço ou inversamente relacionada ao preço? Diretamente. Diretamente. Então, quanto maior o preço, maior a quantidade demandada de chocolate? Ah, não, não. Então seria inversamente. Inversamente. Né? Ou seja, quanto maior o preço, menor é a quantidade da demandada de chocolate. Quanto maior o preço, menor é a quantidade demandada de chocolate. Por isso que a curva ela é descendente, né? Ou seja, ou ascendente, como queiram, né? Então, quando o preço for 2, ela vai comprar 10 barras. O preço sobe para 7, ela diminui para 2 barras. O preço sobe para 10, ela diminui para uma barra. Se o preço estiver 15, talvez ela não compre barra nenhuma. Tá? Troque por outro produto. Ou seja, eu tenho aqui representado, estou mostrando para vocês aqui, é uma curva de demanda. É uma curva de demanda. Tá? Uma curva de demanda. Essa curva de demanda é uma curva bidimensional, é a curva de demanda. É uma curva bidirecional, tá? É uma curva que mostra a relação entre duas variáveis, mostra que a Manuela tem, a partir das suas escolhas, né? Ela tem das suas decisões, ela tem essa curva de demanda. Eu pergunto, será que todos nós temos a mesma curva de demanda que a Manuela? Será que a R$ 2 todos nós vamos consumir 10 barras de chocolate? Sim ou não? não. Não. Por exemplo, Karine, a R$ 2, quantas barras tu compraria? Compraria em torno de 10 também, 8, 10. E hoje, comer 8 barras por mês é perigoso, né, guria? É. Haja academia, né? Tudo bem. Quem é que tá aí? Já a turma aqui dos homens, eles, né, como é que eles dizem, né? Que quanto mais barriga, mais charmoso a gente fica, não é isso, Pedro? Não é isso, Jorge? Que é? Quanto mais barrigudo a gente fica, mais charmoso a gente fica, mais bonito a gente fica, não é isso? Ah, depende dos olhos de quem, né? Sim, delas, né? Deles, sei lá. Hoje em dia cada um escolhe seu caminho, né? Mas então, Hum, assim, vamos supor, se tivesse R$ 2 uma barra de chocolate, quantas barras tu compraria por mês? Eu compraria umas 20, mesmo não podendo comer. Talvez tu comprasse 11, 12, concorda?
Talvez a Karine, que está querendo se cuidar mais, compraria 8. O que eu quero mostrar com isso? O Jorge talvez compraria ainda mais, 20 barras, e estocaria em casa, porque ele gosta muito de chocolate. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Estou querendo mostrar que cada um de nós tem a sua curva de demanda. Entenderam? Cada um de nós vai ter a sua curva de demanda. Ter a sua curva de demanda é fundamental para a gente formar a chamada demanda de mercado, né? Chamada demanda de mercado. Só um minutinho, pessoal, já volto aqui. Tá bom. Tá, já voltei, pessoal. Já voltei, já estou aqui de novo com você. Então, o que é a demanda de mercado? Tá? Demanda de mercado é a soma das demandas individuais. Tá? Ou seja, é a soma. Então, a demanda de mercado, o chocolate, aqui da turma, tá? É a soma das demandas individuais. É a soma da demanda da Manuela, mais o Ricardo, mais a Karine, mais o Jorge, mais a... Quem mais está na sala aqui? O Pedro. Está faltando alguém na sala ou não? Não, né? Então, por exemplo... Aqui está mostrando 9. 9? Tem Márcia também. A Márcia, mais a Márcia. 9 participantes. Sim, Não, estamos. mas eu acho que é... Tá, mais a Márcia. 9, é? Está faltando alguém, então? Bom, tudo bem. Vamos botar esse 5. Quem quiser, aparece mais aí. Bom, então o preço, quando for R$10, quando for R$10, por exemplo, o que a gente viu? Quantos chocolates vai consumir a Manuela? 1. O Ricardo vai consumir 3. A Karine não vai consumir nada. O Jorge vai consumir 2. O Pedro vai consumir 3. E a Márcia vai consumir 1. Cada um tem a sua demanda individual, em função dos seus gostos e preferências, em função da sua renda, em função de ter ou não mais bens complementares, né? Se tiver R$10, eu não vou comprar chocolate a R$10, eu vou comprar sorvete, que é mais barato, ou eu vou comprar uma torta, né? Em vez de comprar 2 barras, eu compro uma torta, tal. Ou faço um bolo, né? Compro e faço um bolo. Ou seja, cada um de nós vai ter a sua curva de demanda. Tá? A soma das demandas individuais vai dar aquilo que nós chamamos de demanda de mercado. Eu pergunto para vocês, qual é a demanda de mercado aqui? Qual é a demanda na nossa sala por chocolate quando o preço for igual a 10? 10 unidades. 1 mais 3, não, quando o preço for igual a 10, 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. 10 unidades, exatamente. 10 unidades. Então, nós temos aqui a chamada demanda de mercado. Tá? Chamada demanda de mercado. Ou demanda agregada. Ok? É a demanda conjunta.
é a soma. O que é a demanda de mercado? O que é a demanda agregada? Então, a demanda de mercado nada mais é, o demanda agregada é a soma, soma das demandas individuais. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Sim. Claro? Estão gostando da aula? É interessante ou não? Sim. Tá interessante. Então, vamos lá. Eu vou repetir o gráfico aqui. Eu vou fazer o gráfico variável y, variável x. Variável y é a variável dependente ou a variável independente? Bem, pessoal, a variável y, o que a gente chama de variável dependente ou independente? A Y é independente. É o preço. Normalmente é o preço, tá? Aqui, y. E a variável x é a variável dependente. Ela depende do comportamento da outra variável. Isso aqui a gente vai chamar de variável x. Ok, tá? A gente tem aqui uma variável. E a gente viu que, no caso da demanda, né? No caso na demanda de chocolate, eu tenho uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Ou seja, quanto maior é o preço, menor é a quantidade demandada. Tem uma relação inversa. Ok? Tá claro isso ou não? Sim. Sim. Tá, esse eu acho que uma cor, ver se eu acho uma amarela aqui pra gente. Bem, essa cor também. Então, aqui, eu tenho uma quantidade. Bom, só que isso é um gráfico bidimensional, concordam ou não? Sim. Tá. Eu estou representando duas variáveis. O que a gente viu? Quando a gente vai na gôndola do supermercado e decide se vai comprar ou não cerveja, se vai comprar ou não chocolate, se vai comprar, se vai ou não na partida de futebol, se vai comprar ou não, sei lá, se vai comprar ou não uma. Pensar aqui. Se vai de ônibus, ou vai de táxi, ou vai de Uber, ou vai comprar uma bicicleta. Por exemplo, o zelador aqui do meu prédio, ele decidiu que está muito caro a gasolina. Ele tem carro, meu zelador aqui do prédio, tá? Só que ele decidiu o seguinte: não, comprou uma bicicleta e agora está vindo de bicicleta trabalhar, entendeu? Uma bicicleta boa, assim, pagou quase R$ 1.000 pela bicicleta, mas ele fez um cálculo lá e disse: olha, vale a pena. O que eu estava gastando de gasolina ou mesmo de ônibus, vale a pena. Ou seja, são substitutos, né? São serviços substitutos. Bom, então aqui eu tenho um gráfico bidimensional, onde eu só consigo representar duas variáveis. Mas eu sei que quando eu vou na gôndola, quando a Manuela vai na gôndola, quando a Karine vai na gôndola, quando a Márcia vai na gôndola, quando o Pedro, quando o Jorge vão na gôndola, outras variáveis afetam a nossa decisão de consumir ou não determinado produto. Tá? Vamos supor o seguinte: está chegando o verão, né? Não tem aquela música, está chegando o verão, né? Calor no coração. Geralmente no verão a gente se cuida mais para ficar mais magro ou não? Certamente. Sim. Né? Porque a gente tem que botar calção, tem que botar, né, menos roupa, né? Não dá para esconder tanto, não é isso? Sim, acaba Vai também por estar calor comendo comida mais leves, né? né? O calor, tal. Moral da história. Ao mesmo preço, a gente vai consumir mais ou menos chocolate no verão. Menos. Por quê? Primeiro, porque calor. Geralmente não é legal, né? É melhor sorvete no verão do que chocolate, concordam?
Segundo, porque no Sim. verão a gente quer ficar mais magro. Também é verdade, não é isso? Isso. Então, moral da história. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu vou fazer aqui. Ah, ó. Ao mesmo preço, a quantidade demandada vai ser maior ou menor Menor. quando chega o verão? Por exemplo, tá? O preço, qual era o preço? Era R$ 10, já não era isso? Já que estava aqui, ó. Isso. Tá? Com o verão chegando, muda o gostos e preferências. Então, por exemplo, a Manuela não vai comprar nada. Vai pegar o dinheiro que sobra dela e vai comprar sorvete. O Ricardo comprava 3, só vai comprar uma barra. Tá? A Karine já não comprava nada, também não vai continuar não comprando. Né? O Pedro comprava 2, vai comprar uma. O Jorge comprava 3, vai comprar 2. E que é que sobrou a Márcia, não compra nenhuma. Pergunto, qual é a demanda de mercado no verão para chocolate? Calcularam aí ou não? Não calculei. Quanto é que deu? Não calculei. Então, de novo. Esses... Quanto é que a Manuela consumia? 0, né? Ricardo? 1. Karine continua nada. Pedro, 1. Jorge, 2. E Márcia, nada. Tá bem? Quanto é que deu o total? 4. 4 unidades. 4. Ótimo. Então, olha aqui. O preço estava no verão e no inverno, né? O preço estava... R$ 10. A quantidade demandada pelo grupo no inverno. Quanto é que foi a quantidade demandada no inverno? 10. 10. Mudou o preço? Sim ou não? Não mudou. Não mudou o preço. Mas a quantidade demandada modificou ou não? Modificou. Bastante, né? Agora, quanto é que a gente vai consumir? Só 4. 4. Puxa, como é que eu vou chamar isso? Tem uma expressão em latim, tá? Para a gente explicar isso. É a chamada... Ó, vou dar aqui de cor para ficar mais... É a chamada condição ceteris paribus. Tá? É uma expressão em latim, significa o seguinte: qual a mudança da variável vamos dizer assim, da quantidade demandada de um bem ou serviço quando uma das variáveis que afeta o seu consumo se modifica. Eu pergunto, no que a gente falou, modificou a renda do inverno para o verão do grupo? Sim ou não?
Não, Modificou o preço dos bens substitutos, não, conforme a gente comentou? Não, né? Modificou o preço dos bens complementares ao consumo de chocolate? Sim ou não? não, Não, Modificou o preço do chocolate? não. 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 O que modificou para ter mudado a quantidade demandada do grupo? A estação do ano. Né, a estação do ano, né? Ou seja, gostos e preferências, nesse caso. Então, podia ser essa variável, podia ser outra variável, por exemplo, a renda do grupo diminuiu. Tá? Também isso podia afetar, tá? Podia afetar a quantidade demandada do grupo. Tá? Provavelmente aconteceria a mesma coisa que vocês estão vendo aqui na, na tela. Tá? Essa condição ceteris paribus permite que a gente trabalhe com um gráfico bidimensional, porque o que aconteceu? Que mudou o gosto de preferências. E eu não consegui representar essa mudança no gráfico bidimensional, sim ou não? Conseguiu. Consegui, né, pessoal? Consegui. Ou seja, eu tenho, através dessa condição ceteris paribus, eu consigo representar todas as variáveis num gráfico bidimensional. Vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que o preço dos bens, lembrando sempre, a curva laranja aqui é a curva inicial, tá? Vamos supor que o preço dos bens substitutos, o preço dos bens substitutos tenha aumentado. Eu pergunto para vocês, essa curva de demanda ia aumentar ou diminuir? A demanda por chocolate do grupo ia aumentar ou diminuir? Se o preço dos bens substitutos tivessem aumentado. O que é substituto de chocolate? É o sorvete, A torta, as tortas, os doces, né? todos os outros doces. Vamos supor que. Eu acho que Hein? eu acho que a demanda ia aumentar pro chocolate. Exatamente. Ou seja, como é que eu ia representar nesse gráfico? O preço do chocolate modificou ou não? Não, A renda da gente modificou ou não? não, Gostos e preferências modificaram? não. Nada modificou. O que modificou? Foi o preço dos bens Substituto. substitutos. Opa, tá? Só isso fez com que a nossa curva de demanda se deslocasse para fora. Agora eu pergunto para vocês, a um mesmo preço, a quantidade de demanda, o preço não continua sendo 10? Sim. A quantidade demandada de chocolate agora, qual vai ser? Vai ser mais, né? Dá pra botar uns 15. 12, 14, vamos supor, vou botar os 13, tá? Uhum. Nem para mim, nem para ti, vamos botar no meio, tá? Tá bom. 13, aqui é 4, aqui é 10, tá um pouquinho grande aqui, tá? Vou diminuir aqui. Vou diminuir aqui também, 4. E aqui vou botar 13. Vou ligar aqui o ponto, né? Moral da história. Essa condição de ceteris paribus permite que eu construa qualquer situação, represente qualquer situação num gráfico bidimensional. Então, repetindo, toda vez que o preço do chocolate se modificar, eu vou observar essa modificação do preço do chocolate ao longo da curva laranja. A gente viu isso, olha, lá em cima.
A gente não viu isso na curva laranja, ó. Olha aqui, ó. Quanto menor o preço de chocolate, maior ou menor a quantidade demandada? Hein? Maior. Ou seja, tudo bem. Só que existem outras variáveis que afetam a quantidade demandada de chocolate. Não é só o preço, concordam? Sim. É a nossa renda, é os nossos gostos que se modificam, né? Preferências, é o preço de bens substitutos, é o preço de bens complementares, ou seja, há uma série de outras variáveis que afetam a gente consumir mais ou menos. Como é que eu vou representar isso no gráfico bidimensional? Com essa condição ceteris paribus, ou seja, no gráfico bidimensional, eu vou representar essa situação deslocando a curva de demanda para frente ou para baixo. Estão entendendo? Para cima ou para dentro? Para fora ou para dentro? Sim ou não? Sim, a curva Sim. é o coloridinho ali, né? É o As coloridinho. linhas coloridas. Sim. É o coloridinho. Entenderam? Estão entendendo? Até aqui tudo bem? Tudo ok. Posso avançar? Pode? Então já vimos um monte de coisa. Vimos que a demanda é inversamente proporcional ao preço. Vimos que eu posso representar uma curva de demanda num gráfico bidimensional. Nós vimos que a demanda, quando a gente vai lá no supermercado para consumir chocolate, carne, por exemplo, quando a gente vai consumir carne de res, a gente olha o preço da carne de res, sim ou não? Sim. Todo mundo sabe o que é carne de res? Não sei. De vaca, de vaca. Eu não sei o que é. Carne de vaca, carne de gado. Vaca não, porque geralmente quem morre, coitado, é o boi, né? A vaca produz leite, então a vaca se escapa, geralmente. Quem termina morrendo é o boi, tá? Mas tudo bem, carne de res é carne de gado, tá? Não sabiam disso, é? Nunca tinha Eu escutado sabia. essa expressão. Eu também nunca ouvi falar nisso. Sim, professor. Bom, tudo bem. Aqui o Ricardo também é cultura, tá? Eu pergunto, quando tu vai lá comprar carne de gato, tu olha o preço da carne ou não? Sim, Sim. sempre. Tu olha a tua renda ou não? Sim. Sim. Olha lá. Tu olha o preço de bens substitutos, sim ou não? Sim. O que seria substituto ao gado? O frango, o peixe. Galinha, porco. Frango, peixe, porco, sei lá, ovo, é proteína, né? Sim. Tá? Ou seja, tu olha o preço dos bens substitutos. Tu olha o preço dos bens complementares, geralmente uma carne tu come com o quê? Come com Só de feijão. maionese. Massa, com feijão, com arroz, que mais? Com salada, não é isso? Isso. Com farinha. Ou seja, tu olha tudo, né? Tu olha o preço da carne, olha o preço dos bens substitutos, olha o preço dos bens complementares, olha a tua renda, olha teus gostos e preferências ou não? Olha. Olha, né? Por exemplo, se tu é judeu ou muçulmano, tu vai comer carne de res, de porco, Não, não vai. não vai poder comer, né? Acho que Até muçulmano para também olhar não, o né? tipo de carne que tu vai comprar, né? Se é uma É, né? carne de primeira, uma carne de segunda. De repente, tem gente. Minha mãe não gostava de carne de frango, por exemplo. Muito raramente comia carne de frango. Eu gosto, mas ela não gostava. Compensação, por exemplo, meu irmão adorava carne de fígado de boi. Ui, Já comeram aquele cheiro horrível? horrível aquilo. Vai, Eu botava na mesa, tava o odeio. fígado. Hã?
Eu odeio carne de Tem fígado. gente que Pô, ama, é tri tá? bom com É uma ame ou cebolinha deixo, né? ainda, tri bom. Detesto. Ai. Pedro Ui. gosta, é? Sim, é tri bom, bah, minha mãe fazia direto. Viu? É ame ou deixo, entendeu? Não sei se o Jorge está na sala ainda, não. A Márcia está na sala. Então, o que tu tem ali? Sim, Ó? Tu tem... amo um bife de fígado acebolado. Que é? Eu adoro bife de fígado acebolado. Por exemplo, Tamo vocês junto, nunca então. comeram a língua de boi? Sim, com Não. ervilha, língua com Não, ervilha, tri não me bom. parece muito bom. Língua com ervilha que comem, né? Ui, Que bom, coragem. bah. A mãe fazia língua de boi, mas ela botava a língua inteira do boi. É um negócio. Hoje faz tempo que eu não como. Acho que hoje eu não comeria, entendeu? Mas é Mas outro também. comia Tem na gente que época. ama e tem gente que odeia. Meio termo. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Uruguai, lá no Uruguai, é costume comer os testículos do boi. É uma iguaria. Eu nunca comi, né? Talvez eu acho que não comeria, né? Tem gente que gosta, né? Faço Quer nem fazer o quê? questão. Talvez não. Quero nem Tem, provar. sei lá, tem rim, o pessoal come músculo, né? Então é muito do gostos e preferências, concorda? Claro, tem a renda envolvida, né? A gente, Sim, eu sim. gostaria de comer filé Costume, mignon, né? mas a minha renda de professor não permite comer filé mignon, entendeu? Então o que tu tem? Tu tem aí gosto, tem um monte de variáveis que afetam a tua decisão de consumir, tá? E como tu tem esse monte de variáveis, tu não consegue, poderia representar uma função matemática? Poderia, mas aí seria uma função complicadíssima, com 5, 6 variáveis, não seria fácil elaborar o cálculo, apresentar o cálculo matemático. Então a gente apresenta num gráfico, só que o gráfico é essa questão, né? O olho humano enxerga em 3 dimensões. Bom, tudo bem. A gente está aqui trabalhando um gráfico tridimensional, como vocês viram ali, é mais complicado de desenhar, é mais complicado de construir. Então, vamos transformar num gráfico bidimensional e vamos colocar o quê? A chamada condição ceteris paribus. Aí eu coloco todas as variáveis dentro do gráfico. Entenderam? Sim. Tá. Vamos continuando. Eu pergunto agora, vamos falar uma coisa. A gente falou em renda, né? Vamos continuar aqui. Vocês querem que eu coloque esse gráfico muda para vocês ou não? Sim, por favor. Tá, boa. Tá. A gente está falando em renda, falando um monte de coisa, gostos e preferências, né? A renda, tá? Um bem, tá? Pode ser chamado de bem. Tem vários tipos de bens, tá? Tem os bens normais, tem os bens inferiores e até mesmo. Bom, primeiro esses dois, depois eu vou falar de outros tipos de bens, tá? Primeiro esses dois, bens inferiores. Deixa eu ver qual é o erro. Inferior. Bens normais, tá? Está errado a palavra, não está certa a palavra. Bens inferiores. Vamos lá. Primeiro, bens normais. O que são os bens normais? Tá? O que são os bens normais? Bens normais são aqueles bens cujo aumento da renda gera aumento da quantidade demandada. Aí, o que são bens inferiores, professor? Bens inferiores são aqueles bens ou serviços, né? Bens ou serviços aqui. Bens ou serviços cujo aumento, bens inferiores agora, cujo aumento da renda gera
diminuição da quantidade demandada. Vou começar com bens inferiores para vocês entenderem. Carne de segunda. É mais barato ou é mais caro? Mais barato. Guisado de segunda. É mais barato, concordam? Sim. Ok. Eu pergunto, quando aumenta a nossa renda, a gente aumenta ou diminui a quantidade demandada de carne de segunda? Diminui. Então, a carne de segunda é um bem inferior ou é um bem normal? Inferior. É um bem inferior. Bom, vamos lá. Transporte de ônibus. Eu pergunto para vocês, quando aumenta a nossa grana, a gente continua andando de ônibus ou a gente daqui a pouco vai para o Uber, vai para a lotação, vai para o táxi? Hein? Tive troca, né? A gente Vai troca, de né? Uber, vai. Ou compra um carro. Então, quanto maior a nossa renda, maior ou menor a quantidade demandada desse serviço de ônibus? Menor. Menor. Então, é um serviço inferior. Me deem outro exemplo de bens inferiores, que quando aumenta a renda de vocês, vocês diminuem o consumo. De comida? Qualquer coisa. Pode ser de comida, pode ser bem, pode ser computador, pode ser lá, qualquer coisa, pode ser um serviço. Pode ser qualquer coisa. Alface. Alface? Isso. Quando aumenta a renda, tu diminui o consumo de alface? Sim, daí compra outros tipos de saladas e mais variedade. É o que acontece contigo mesmo? É. Então, para ti, essa alface é um bem inferior. Tá? Vamos lá. Mais, pessoal. Talvez um serviço de celular Mortadela. pré-pago. Oi, João. Ótimo. Já vamos pegar esse seu exemplo. Só um pouquinho, Pedro. Mortadela, um bem inferior ou um bem normal? Inferior. Por quê? Que é mais barato do que o presunto. Ah, mas Presunto, né? quando aumenta a renda, a gente vai para o presunto ou fica na mortadela? Vai pro presunto, Não. peito de peru. Chique, né? A gente fica chique, é isso? Aham. Eu sou dessas. Tá bem, então, para nós, para quase todos, embora tinha gente, meu irmão, por exemplo, gosta de mortadela, pede, e quando era criança, pedia para minha mãe comprar mortadela. Depois que eu acho que ele descobriu o gosto de presunto, ele. Mas, então tá. Né? O que tu falaste, Pedro? Qual é o. Pensei no exemplo do celular pré-pago, assim, porque eu, pelo menos, se Seria eu inferior, tivesse mais né? condições, eu optaria por um serviço pós-pago de internet, não ia ficar me preocupando Pós-pago, com né? Mais 3G. tranquilo, perfeito, bom exemplo. Né? Ah, bom exemplo, né? Serviço de internet, serviço a Netflix é um bem normal ou um bem inferior? Mal. Normal, tá? Quanto maior a renda, maior a demanda por esse serviço. Tá? E mais. Ou seja, né, tu tem serviços que são normais, tem serviços que são inferiores. Tem bens que são normais, tem bens que são inferiores. Geralmente, para tu ter um bem normal, um serviço normal, um bem inferior ou um serviço inferior, tu tem que ter vários substitutos. Né? Tem que ter um substituto, que seja de melhor qualidade, né? Possa substituir. Ou seja, quando tu variar a renda, daí tu vai, não vou consumir mais aquele bem, não vou consumir mais aquele serviço, e modifico o tipo de bem que eu vou consumir para substituir aquele bem
inferior. Tá claro isso? O que é um bem normal, o que é um bem inferior? Sim. 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 Chocolate aqui, ó, no gráfico, quando aumentou a nossa renda, a gente vai aumentar ou diminuir a quantidade demandada de chocolate? Aumenta. Ótimo. Então, o chocolate é um bem normal ou um bem inferior? É um bem normal. Então, como é que eu represento quando aumenta a renda? Deslocamento para fora da curva de demanda ou deslocamento para dentro? Ao mesmo preço, eu vou ter uma quantidade maior demandada ou uma quantidade menor demandada? Uma quantidade maior, daí vai para fora. Exatamente. Tá? Se eu, se eu se para mim, né, se o chocolate fosse um bem inferior, quanto maior a renda, menor a quantidade demandada. Ou seja, se aumentasse a renda, em tese, a curva de demanda iria para dentro. Não é o que acontece. Né? Para todos nós aqui da sala, o chocolate é um bem normal. Ok? Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Já que a gente está falando em bem normal e bem inferior. Tem um caso muito raro que aconteceu lá no século XIX, chamado, só para curiosidade, tá? Chamado bens de Giffen. A Giffen era um inglês lá que, né, elaborou esses bens aí, chamados bens de Giffen. Bom, o que é esse tal de bem de Giffen? Tá? Bem de Giffen é aquele bem cujo aumento do preço aumenta a sua quantidade demandada. Vejamos. Então, observe o seguinte, ó, pessoal. Vejamos a seguinte situação, tá? Eu vou contar uma historinha para você. Alguém conhece, sabe onde é que fica a Irlanda? Sim, sim. A Irlanda fica lá no norte da Europa, né, pertinho, uma ilha pequenininha, né, perto da ilha maior, que é a ilha da Inglaterra e da Escócia, do País de Gales, ok? Aquela ilha grande ali não tem só a Inglaterra, tá? Tem 3 países ali, tá? Tem a Escócia no norte, tem o País de Gales bem ao sul, na verdade ali seria sudoeste, e tem a maior parte da ilha, que é a Inglaterra. Tá? São 3 países que estão ali, né? Que fazem parte do chamado Reino Unido. E depois tu tem ali numa ilha menor a Irlanda do Norte e a Irlanda, sendo que acho que a Irlanda, não sei, agora me deu uma dúvida, se é a Irlanda do Norte ou a Irlanda que faz parte do Reino Unido. Quem é que me ajuda aí? Olhem aí no amansa burro do Google. Eu acho que a Irlanda faz parte do Reino Unido e a Irlanda do Norte não, mas não tenho certeza. Tá? Eu vi a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Capital Dublin, né? Ou é Belfast? Uma delas, a capital é Dublin, a outra é Irlanda do Belfast. Norte, Belfast, e a outra Irlanda, Dublin. Dublin, né? Tá. Então a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, é a menorzinha, né? E a Irlanda, que é maior, é um país independente. Tá? Bom, tudo bem. Ou seja, eu estou falando da Irlanda, ali, da ilha em geral, tá? Não vamos separar a Irlanda do Norte e Irlanda, ok? Bom, então tu tem ali um país chamado Irlanda, tá? Hoje, atualmente, é dividido em 2. O que tu tinha... tu teve uma crise muito grande alimentar, devido a um fungo. Tá? Já ouviram falar de São Patrício? Sim. Sim, sim. Sim, Quem é São Patrício? Tem. Quem é São Patrício?
São Patrício nada mais é do que padroeiro da Irlanda. Quem é o nosso padroeiro aí? É o São Jorge? Eu acho que é São Jorge, né? O Rio Grande do Sul é São Pedro, não é? Ai, do Rio Grande do Sul, eu não sei que é do Brasil, é a Nossa Senhora Aparecida. É, a Nossa Senhora Aparecida. Do Brasil é Nossa Senhora. Mas do Rio Grande do Sul é São Pedro. Acho que é São Pedro. Tanto é que o primeiro nome do Rio Grande do Sul foi São Pedro. Província de São Pedro. Tá? Bom, e eles homenageiam lá o São Patrício, lá o São Patrick, né, para eles lá. Por quê? Porque durante ali o século XIX ocorreu a famosa praga das batatas. Tá? O que é essa tal da praga das batatas? Né? Foi um fungo que atingiu a batata. Tá? E aquela região ali é uma região fria pra caramba. É uma região, a terra é pobre. Tá? Então, a população mais pobre, né, com mais dificuldade, basicamente se alimentava de batata. Batata é um tubérculo, né, pessoal? Alguém já plantou batata na vida? Alguém já colheu batata? Sim ou não? Não, porque eu sempre morei em apartamento. Oi? Eu já colhi batata doce. É, batata doce, batata, onde é que ela não fica? Ela fica enterrada embaixo da terra? Sim, e preferencialmente em pedregulhoso. Pedra, né? Moral da história. A batata é um dos raros produtos que dá em clima muito frio, porque, né, como fica embaixo da terra, fica mais protegido, tal, né? Então, basicamente, aquela população lá daquela ilha consumia batata, 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 batata. As crianças, né, os mais pobres, era batata. Trigo era muito caro, né? Trigo vinha da Inglaterra, vinha de regiões mais produtoras, e era muito caro comer pão. E a batata é um carboidrato bom, né, pessoal? Mas é inferior ao trigo, ao pão, né? As pessoas preferiam pão. Bom, moral da história. Quando veio a praga da batata, o que aconteceu, tá? E aí tem o dia de São Patrício, homenagem, né? Primeiro, boa parte da população morreu de fome. A outra parte, já viram o filme aquele, o Titanic? Sim. O Leonardo DiCaprio era irlandês, tá? Por quê? Porque boa parte da população estava tão desesperada, passando fome, que foi embora da ilha. Tá? Uma parte foi para a Inglaterra e uma grande parte foi para Estados Unidos. Cidades, principalmente como Nova York, Boston, tem uma quantidade enorme de irlandeses. Tá? Que foram, né, a situação era muito complicada na ilha. Tá? Muito complicada mesmo. As pessoas passavam muita fome, crianças morriam desnutridas. Tá? Então, houve um êxodo enorme. Bom, e aí aconteceu o seguinte. Esse Giffen aí, esse jornalista, economista, percebeu o seguinte. Quanto menor era a produção de batata em função do fungo, maior era a demanda e maior era o preço. Que coisa incrível. Vou repetir. Ó. O fungo atingiu as batatas. Tinha pouca produção de batata. Com a pouca produção de batata, o preço da batata aumentou. Concorda ou não? Sim. Só que, ao invés de as pessoas irem consumir outros produtos, as pessoas continuaram demandando. Aliás, aumentou a demanda para batata. Por quê? Tá? Ou seja, aumentou o preço da batata e aumentou a demanda da batata. Simplesmente devido ao seguinte, o preço da batata, apesar de ter aumentado, ainda era bem menor que o preço de outros produtos. Quando o preço da batata, quando não tinha o fungo, tá? Quando não tinha o fungo, o preço da batata era mais baixo. Tá? Então as pessoas consumiam, sei lá, durante 22 dias batata
e deixava para o final de semana, para sábado, para domingo, para dias comemorativos, comer trigo, que era mais caro. À medida que o preço da batata aumentou, tá? À medida que o preço da batata aumentou, as pessoas não diminuíram o consumo de batata, porque continuou sendo ainda mais barato que o trigo, continuou sendo mais barato que outros produtos. Moral da história. A moral da história. Tá? A batata passou a ser demandada mais. Ou seja, maior o preço, maior demanda. Porque agora as pessoas não consumiam batata 20 dias por mês. Consumiam batata 28, 29 dias por mês. Ou seja, quanto maior o preço do produto, nesse caso, maior é a quantidade demandada. Não é o razoável pensar assim, concordam? Sim. Sim. Mas acontece. Eventualmente, alguns produtos são chamados de bem de Giffen. Vou dar um exemplo no Brasil, tá? Por exemplo, no Nordeste, né, um grande produto a ser consumido é farinha, né? O pessoal come farinha, come pirão, né? Tá? Come esse tipo de produto, é muito comum o consumo desse tipo de produto. E é um produto fundamental na mesa do nordestino, né? E é um produto barato. Né? É um produto barato. Bom, o que acontece quando o preço da farinha aumenta? Será que o nordestino diminui o consumo da farinha ou aumenta esse consumo? A farinha aumenta, ele diminui. Não, por incrível que pareça, muitas vezes aumenta o consumo, mesmo o preço da farinha aumentando. Por quê? Porque mesmo o preço da farinha aumentando, o preço dos outros produtos ainda é muito mais caro para ele. O arroz é muito mais caro, a batata é muito mais cara. Qual é que é o substituto da farinha, além do arroz e da batata, pessoal? Arroz, batata. Qual é o carboidrato aí? Massa, bom, também é carboidrato. Ou seja, esses produtos são muito mais caros para ele. Ele não tem renda para isso, para consumir esse produto. Então, o que ele faz? Mesmo aumentando o preço da farinha, ele aumenta a quantidade demandada. Ou seja, se ele consumia durante 10 dias arroz, massa, né, o milho, por exemplo, que também é substituto, ele vai consumir menos para consumir mais farinha e garantir que ele possa consumir todo dia carboidrato. Tá? Então, Professor, oi. o mesmo não ocorre com a alta do leite no inverno, por exemplo, para quem tem uma criança e precisa alimentá-la com leite. Mesmo que o leite aumente de preço, vai ter a mesma demanda de leite de caixinha, porque o leite Mas vai ter a mesma demanda, não vai ter aumento da demanda. É diferente. sim. Mais do que isso. O leite não é diferente, não é um bem de Giffen, porque tu não há um aumento da demanda nesse caso, entendeu? Tu só vai ter tu só vai manter a mesma quantidade demandada, porque aí tu tem bens inelásticos, né? Tu não tem substituto. Nesse caso da farinha, tu tem substituto. Tu tem o milho, tu tem a massa, tu tem o trigo, tu tem qual é o outro que a gente falou? A batata, entendeu? Mas tu não. Dada a tua escassez de renda, tu vai aumentar a quantidade demandada. Infelizmente, está acontecendo isso, sabe com quem hoje? Com o ovo. O ovo não andou aumentando de preço? Sim, Sim. e ainda assim a gente compra. Mas ainda é muito mais barato. Justamente. O consumo ainda é maior do que a carne. Sim, mesmo aumentando o preço do ovo, a quantidade demandada de ovo aumentou no Brasil. Eu aumentei mesmo a demanda do carne. consumo do ovo por conta do preço da carne. Exatamente. Tu tem uma situação. E ele tem substitutos, não tem? Sim. Mas como a renda da gente apertou muito nesses últimos, sei lá, 2, 3. Na verdade, já tem.
Nos últimos 10 anos já está ruim, né? Mas piorou muito com a pandemia, com a administração, tudo isso que a gente sabe. Tá? Moral da história. Né? Eu tenho situações onde eu posso classificar, nesse caso específico, o ovo como um bem de Giffen. O que é um bem de Giffen? É bem ou serviço cujo aumento do preço gera aumento da sua quantidade demandada. Entenderam o que é um bem de Giffen? Sim. Mas dá para perceber que são sempre Sim. bens de baixo custo e muito ligado à renda, né? São geralmente bens cujas pessoas, né, consomem muito, têm um pouco peso no orçamento familiar. E os outros bens substitutos são muito caros. Tá? Aí, quando tu aumenta quando aumenta o preço desse bem, a tua renda é tão baixa, que mesmo aumentando o preço dele, tu diz, não, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o consumo dele e vou diminuir os outros, porque isso vai garantir que eu tenha proteína o dia inteiro no prato. Entenderam? Sim. Tá? Isso é um bem de Giffen. Tá? Então, o exemplo clássico do bem de Giffen é o caso lá da Irlanda. Né? Vocês nunca assistiram um filme também do Leonardo DiCaprio, Gangues de Nova York? Sim, filmaço. Filmaço. A gangue do Leonardo DiCaprio, de que origem era? Não era irlandesa? É verdade. E eles eram muito discriminados. Né? O irlandês geralmente é um cara assim, meio grandão, com cabeça, rosto redondo, vermelhão, né? Bem claro e redondo. Né? Um presidente que foi de origem irlandesa, o Bill Clinton. Né? Então, os irlandeses têm bom desfile de São Patrício, né? Em Nova York, um Boston enorme. Né? Eles têm muitos descendentes irlandeses nos Estados Unidos. Né? Com essa praga das batatas, muitos deles tiveram que sair da Irlanda. É um caso bem documentado. Tu já viu chamado aquele... de coffin ships, navio dos caixões, né? Que as pessoas saíam, não estou falando do Titanic, né? Mas saíam em navios maltrapilhos, tal, nos porões dos navios, né, os irlandeses, e chegavam nos Estados Unidos, muitas vezes, né, em condições péssimas, né, aceitavam qualquer emprego, né, porque realmente a situação era muito complicada para esse povo. Entendeu? Então, em homenagem, né, a toda essa dificuldade que eles passaram, tal, né, eles agradecem a superação desse momento ao padroeiro deles, que é o chamado São Patrício. Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Então, acho que por hoje, tá? Eu ia começar a falar de elasticidade hoje, de oferta e tal, mas eu acho que se eu começar é muito, muito extenso. Tá? Vamos deixar para a aula que vem. O que eu vou fazer, então? Eu vou corrigir essa semana, coloco no Moodle as notas, e semana que vem a gente conversa sobre a prova antes do início da aula. Se eu achar necessário, a gente vai fazer uma aula facultativa para a revisão da prova. Pode ser? Pode ser sim, prof. Pode ser. Sim, pode ser. Então, agradeço a atenção de vocês aí e desejo para vocês aí uma ótima semana. Muito obrigada. Boa noite. Igualmente, Boa vai. noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.